Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Você que nos visita, é muito bem-vindo aqui. Muito bom ter vocês aqui para estar cultuando conosco, vocês que nos assistem. Mais uma vez agradeço pela oportunidade. No domingo eu estive aqui, trazendo a palavra do Senhor Jesus, e eu não pude completar a palavra. Era muito longa e eu tive que explicar, pausadamente. E hoje, mais uma vez, tive a oportunidade de dar continuidade àquilo que foi pregado no domingo. Glorificado seja Deus por essa oportunidade. Amados irmãos, eu peço para que os irmãos abram em 2 Coríntios. Carta de 2 Coríntios, no capítulo 11. Segunda carta de Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler até o versículo 4 somente. Todos acharam? Alguém que ainda necessita de abrir? Podemos? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: quem me dera me suportasses um pouco na minha insensatez. Sim, suportai-me ainda. Estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Pois se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, de boamente o suportais. Amém, amados? Amém. Pode se sentar. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Amados irmãos, a gente acaba de ler aqui uma das dificuldades de Paulo, que era combater os falsos apóstolos. E eu fico tentando imaginar a dificuldade, a tristeza de Paulo, depois de ter tido trabalho, depois de sofrer tanto, para pregar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus. Aparecem falsos obreiros, falsos apóstolos, e põem tudo a perder, colocando confusão, dúvida na cabeça das pessoas. Quando a gente vê a carta de Coríntios, a gente vê que era uma igreja muito corrompida, aonde o filho tinha relações com a sua madrasta, aonde o irmão não se entendia com outro irmão. Era uma igreja muito problemática. E eu fico pensando, amados irmãos, que nos dias de hoje não é diferente. E eu me pergunto, como essas pessoas conseguem desviar o foco de tanta gente da palavra de Deus? Eu me pergunto, como que líderes usam a palavra tão clara e corrompem essa palavra a ponto de desviar tantas pessoas do caminho de Deus, a fazer com que pessoas venham se corromper, venham ignorar o sacrifício de Cristo e se vender por tão pouco, se vender por um carro, por uma casa, pelas suas vontades. Eu me pergunto, que espírito é esse que habita nessas igrejas? Eu contei a história para vocês do pastor Jim Jones, como esse cara teve a capacidade de influenciar tanta gente, amados irmãos, a cometer um suicídio coletivo. Eu contei a história do Jim Jones,
aonde ele fez com que 900 pessoas cometessem suicídio, sendo dessas 900, 300 crianças, amados irmãos. Como um homem tem poder para isso, de influenciar tanta gente? O apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui, ele diz assim no versículo 9: pois os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vós, ser pesado e ainda me guardarei, como a verdade de Cristo está em mim. Esta glória me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. O que faço, porém, isso farei, para não dar oportunidade aos que buscam, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. O apóstolo Paulo nos mostra que haveriam falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, obreiros enganosos. E eu, nas minhas pesquisas, amados irmãos, eu fiquei muito preocupado, porque eu vi alguns depoimentos de alguns jovens, né? Eu vi alguns depoimentos, eu acompanho também muitos jovens, muitos meninos e meninas que estão no caminho do Senhor, são atraídos por algum ambiente que lhes agradam, e depois de uma grande decepção, não conseguem mais voltar para os caminhos de Cristo. Então eu printei alguns dos meus estudos aqui, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para esclarecer mais a fundo aquilo que eu falei no domingo, sobre a hipnose e a programação neurolinguística no culto religioso. São técnicas usadas por líderes para enganar pessoas, para hipnotizar pessoas e mantê-las sob o seu domínio, a ponto de elas não ouvirem mais os seus pais, a ponto de elas não levarem mais a palavra de Deus como ela deve ser levada, com zelo, com reverência, com respeito. Olha o que diz: o estudo das técnicas da programação neurolinguísticas e hipnose possibilita identificar procedimentos conscientemente praticados por líderes religiosos, com o objetivo de manipulação dos fiéis e aquisição de bens. A utilização da programação neurolinguística e também hipnose de grupo, numa reunião que deveria ser um culto a Deus, tem sido uma ferramenta poderosa de alienação e manipulação, com a finalidade de captação de adeptos e também de dinheiro. Outros líderes, com plena consciência do que estão fazendo, cristãos no discurso e ateus no mais profundo de seu íntimo, manipulam e exploram sem nenhum constrangimento ou temor a fé e a sinceridade das pessoas, com o único objetivo de ganhar dinheiro. É tão somente um negócio lucrativo e próspero, que tem isenção de impostos e não tem responsabilidade pelos fiéis que não conseguem o que almejam. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tudo que eles fazem é para que eles venham arrecadar fundos, dinheiro, que são totalmente isentos de impostos. E ele diz aqui que não tem responsabilidade pelos fiéis que não conseguem o que almejam. Por quê? Porque se eles prometem alguma coisa, não conseguem aquilo que foi prometido, eles usam que a pessoa não tem fé suficiente. Eles usam que ela não está se dedicando tanto a Deus como deveria. E isso gera um sentimento de culpa desses jovens e de adultos também, aonde essas pessoas
culpam a si mesmo, aonde gera uma depressão, aonde pode gerar uma doença, uma enfermidade mental, aonde pode causar algo irreversível, porque ela se acha incapaz de agradar a Deus. Ela acha que tudo que ela faz não é suficiente para atrair a presença de Deus na sua vida. Olha quão grave isso é. Então, eu fiz uma colocação no domingo, a qual eu via eu assisti um culto, e esse culto, ele era um ambiente escuro, onde havia um som de fundo, né? Parecia um som de um teclado, né? Que ficava, né? E aquele ambiente, ele tinha no seu telão alguns símbolos, apareciam rodas, algumas coisas assim. E eu vi as pessoas, elas ficavam totalmente hipnotizadas. Elas não tinham reação a não ser de ficar assim, com a cabeça, com os braços. E eu não lembro se eu chamei a minha esposa, eu sei que eu chamei alguém e falei, olha só como essas pessoas estão hipnotizadas. E eu fiz a colocação assim: como a iluminação de um ambiente afeta a nossa mente? Já pensou que a iluminação de um ambiente não tem apenas o simples intuito físico de prover luz? Para além da composição do espaço, a iluminação ajuda a conferir sensações no ambiente, influenciando diretamente o comportamento das pessoas que transitam por ali. Então, o ambiente, ele tem o poder de influenciar. Vocês entendem que aqui é um lugar claro. Então, quando a gente está num ambiente claro, isso possibilita que nós venhamos ter mais atenção. Nós prestamos atenção, né? Quando você tem um ambiente escuro, isso torna um ambiente sonolento, um ambiente relaxante demais. É como no cinema, onde estão as luzes escuras e você fica totalmente concentrado. Você vê que o mínimo de... quando você vai no cinema, eu estive no cinema com os meus filhos esses dias, e uma cena tão boba, a gente deu risada, porque a gente está tão fixado ali no que está acontecendo, e quando a gente vem em casa é totalmente diferente. Então diz assim, a nossa mente ela é afetada por diversos estímulos que fazem parte do ambiente ao nosso redor e da nossa rotina. A iluminação de um espaço definitivamente pode afetar o nosso cérebro, seja de maneira positiva ou de maneira negativa. Qualidade do sono, níveis de estresse e tendência de humor são algumas das principais manifestações de interferência que observamos no dia a dia. Isso está ligado diretamente ao fato que a exposição de luz natural afeta a nossa produção de serotonina, um neurotransmissor que está relacionado ao bem-estar. Existe ainda uma conexão com a regulação do ciclo circadiano, melhorando o nosso sono e humor. Então ele vai dando algumas colocações, amados irmãos, de que é criado um ambiente totalmente escuro, onde esse som, ele causa uma hipnose. Os símbolos que aparecem, ele causa hipnose. E eu posso dizer que eu já estive num lugar desses. Eu congregava num lugar, na Assembleia de Deus, onde na hora do louvor, apagavam-se todas as luzes, né? Então até as pessoas mais tímidas, elas ficavam à vontade para se envolver com o ambiente. Então eram tocadas aquelas músicas, uns louvores para Deus, aonde eu me lembro que uma vez, eu comecei a me curvar, eu chorava tanto, irmãos, eu chorava tanto, que quando eu me dei por si, eu estava de joelhos no chão, sem vergonha nenhuma. Eu sentia ali algo tão bom, a ponto de não ligar para quem estava do meu lado. Então, essas pessoas, elas usam isso de maneira negativa. Elas aprisionam aqueles jovens, elas estimulam aqueles jovens à hipnose, aonde eu já
eu disse no culto anterior, a qual pastores estão deixando de ler a palavra de Deus e se dedicando à psicanálise, à psicologia, aonde trabalha na mente das pessoas. Eu me lembro que, em determinado momento, eu estive numa igreja na suburbana, estava desempregado, casamento falido, né? Não tinha um bom relacionamento com filhos, com meu filho, e eu não via mais saída. Não via mais saída. E eu comecei a ver alguns depoimentos na TV, onde pessoas que estavam na mesma situação, que já estiveram na mesma situação que eu estava, e foram naquela igreja, e chegando lá, tiveram as suas vidas transformadas. Tinham casas de praia, tinham carros na garagem, não eram mais empregados, eram patrões, e aquilo me chamou a atenção. Aonde eu fui, não tinha dinheiro, eu lembro que eu fui com R$30. Cheguei até lá, totalmente triste, enfadado ao fracasso, confiado ao fracasso, e teve o momento das ofertas. E eu estava com fome, amado, eu não tinha almoçado, eu não tinha lanchado, eu tinha R$30. E eu falei assim, eu vou dar R$10 de oferta, e esses 20 aqui, 10 é para minha passagem de volta, e 10 eu vou fazer um lanche. E quando eu coloquei o dinheiro no envelope, aquele homem que estava ali na frente, ele falou assim, quanto você deu de oferta? Você sabia que a sua vida está assim? Porque você não se sacrifica o suficiente para Deus? E aquilo, amados, eu fiquei com aquele sentimento de culpa. Eu falei, rapaz, não é que ele está falando a verdade? Eu não faço nada para Deus. Até a oferta que eu tenho que dar, eu dou o menor possível. E eu dei os R$20 e peguei os 10 da passagem. E vim com fome. Só que aí nada mudou na minha vida. Eu fui orientado a dar o meu melhor, e eu dei no momento. Mas nada mudou. E quem vocês acham que eu culpei? Falei, a mim. Eu não mereço, Deus não me ouve. Eu não consigo nem agradar a Deus com a minha oferta. E você se culpa, a ponto de, se eu tivesse condições, irmãos, eu acho que eu daria a minha casa. Porque eu não tinha paz, eu não tinha minha família edificada, não tinha trabalho, e aquilo entrou na minha mente. E eu fiquei por muito tempo me culpando por estar naquela situação. E é dessa maneira que eles trabalham na nossa mente. Eu me lembro que eu estava no meu trabalho e chegou uma senhora, mais ou menos dessa maneira como eu estava. E ela sabia que eu era cristão, acho que ela foi fazer um pedido de socorro, onde ela tem a sua filha que está nas drogas, saía do centro de recuperação, entrava no centro de recuperação, e ela chegou, ela se descontrolou, ela começou a falar, desabafar, a cabeça totalmente desnorteada, e ela chegou no meu trabalho, e ela sentou na cadeira, e ela começou, eu não aguento mais, começou a gritar. Eu falei, minha irmã, calma, minha irmã, se controle. Eu dei um grito com ela, se controle, se contenha. E ela olhou para mim, não briga comigo. Eu falei, não estou brigando, mas a senhora precisa se controlar. A senhora confia em Deus? Então Deus vai agir, entrega o seu problema a Deus. E me fez recordar, irmãos, que foi dessa maneira que eu cheguei nesses lugares. E quantos de nós estamos com tantos problemas, e no momento de desespero, nós vamos para esses lugares, aonde não há solução. Esses jovens que querem ser compreendidos, e que estão privados da palavra de Deus. Eu disse para os irmãos que o meu filho foi por encontro com Deus. Foi para longe, irmãos, foi para Manaus. E me pediram para mandar um áudio, uma mensagem, eu não sei se foi escrito ou uma mensagem,
onde seria apresentada para ele. E diante dessa mensagem, eu já sabia o que ia acontecer. Eles envolvem o ambiente escuro, tem um telão, tem aquelas músicas emotivas, aonde ele naquele momento, ele ia receber aquela mensagem minha, da mãe dele, né? Então você fica sensível, você fica totalmente sensível, a ponto de se você abrir o braço para ele, ele já chora, né? Então aquelas pessoas iam, abraçavam ele, e ele se derramava em lágrimas, né? Se arrepiava, e aí esse é um encontro com Deus. Eu não sei nem o que aconteceu, que ele nunca me falou. Depois a gente pergunta para ele, que acho que ele agora está liberto. Então, ele chegou em casa e eu perguntei o que aconteceu. Eu não posso falar, pai, o que aconteceu lá. E, amados irmãos, qual é o problema disso? Porque isso não é encontro com Deus. Isso é emocionalismo. Porque eu tinha sérios problemas com meu filho. E quando eu falei que o amava, talvez não era isso que ele precisava ouvir. Ele precisava ouvir que eu o amava, mas que ele também me feria. Que ele deveria honrar o seu pai e a sua mãe. Ele deveria ouvir umas verdades. Mas eu fui influenciado a falar algo que emocionasse a ele. Então, ele chegou desse encontro, mas depois de alguns dias, voltou tudo o que era, amados. Foi um momento de emoção. Um momento de emoção que ele achou que era a presença de Deus, que era um encontro com Deus. Sabe o que é um encontro com Deus, irmãos? Sabe quando eu tive um encontro com Deus? Foi quando eu parei de criticar minha esposa e reconheci os meus defeitos também. Eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus quando eu vi que eu era um mau pai e resolvi buscar ser um bom pai. Eu tive um encontro com Deus quando eu deixei de ser orgulhoso e passei a perdoar aqueles a quem havia me ofendido. Eu tive um encontro com Deus quando eu pedi perdão, quando eu ofendi a minha esposa, quando eu ofendi os meus irmãos. O perdão, ele liberta. O perdão, ele te faz ter um encontro verdadeiro com Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós temos um encontro com Deus quando nós nos santificamos todos os dias. Quando nós lemos e praticamos a palavra de Deus. Isso é ter um encontro com Deus. Essa é a palavra verdadeira. Encontro com Deus não é um momento de emoção. Não é um arrepio, não é uma lágrima que sai. É o arrependimento. É a busca incessante do conhecimento da sua palavra. Esse é o encontro com Deus. Aonde tantas pessoas têm sido privadas desse privilégio de você saber quem é Deus. De você ler, aprender e aplicar as Escrituras. São as coisas simples da vida ao encontro com Deus. É você aprender a agradar a sua esposa, agradar seus filhos. Cuidar deles, é você agradar o seu esposo. É você ver em você mesmo que sozinho você não é capaz de dar um passo, se Deus não estiver conosco. Reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus. Esse é o verdadeiro encontro com Deus. Então, amados irmãos, diante disso, a gente tem visto tanta coisa acontecendo. E vendo esses jovens se entregando tão facilmente a essas falsas doutrinas, me levou a 2 Timóteo capítulo 4, que diz assim: exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende e exorta com toda longanimidade e todo ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Olha o que Paulo está dizendo. Esse tempo chegou, irmão. O tempo em que não ouvirão a sã doutrina, mas buscarão para si doutores que favorecem as suas vontades, as suas concupiscências, que vão falar aquilo que agrada aos seus ouvidos. É o que está acontecendo hoje em dia. Jovens que têm o seu ego massageado. E, amados irmãos, hoje nós temos tantas coisas dentro da igreja. Ouvi um depoimento de um irmão que a sua irmã era membro de uma igreja e ela recebeu um bom dinheiro. E teve uma campanha na igreja, que se ela era um tijolo por R$1.000, que aquele tijolo seria o início da obra da sua casa, da construção da sua casa. E esse amigo, ele disse que a irmã dele comprou 5 tijolos, amados irmãos, R$5.000. Ela não conseguiu construir a sua casa. E hoje ela não quer saber mais de igreja. Olha a gravidade disso, irmãos. Nós temos aí, em vídeo, um líder religioso ensinando como é que se tira dinheiro dos fiéis. Ele chega a falar algo absurdo, ele diz assim, ou dá ou desce. Está lá, amado, aparece a imagem dele, aparece a voz dele. E como pode essas igrejas estarem abarrotadas? Como é que as pessoas podem estar tão cegas espiritualmente, que permitem ser enganadas? E tem a sua mente cauterizada. Eu vi na pandemia, eu vi isso, irmãos. A irmã com seu filho, autista, ela vendendo toalhinha. E ela foi na minha loja, e eu falei com ela, a irmã é serva do Senhor? Sim. Ela me disse a qual congregação ela estava, e eu falei assim, olha, deixa eu falar algo para a irmã, Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a chave da sua casa, Deus não quer o seu carro, Ele quer o seu coração. Mas ela se ofendeu, irmãos. Ela se ofendeu porque ela está com a sua mente cauterizada. Ela saiu de lá ofendida comigo. E a igreja a qual ela congrega é uma igreja conhecida, é a Igreja Universal. Desculpa, eu não quero expor, mas não tem como não falar, porque há muitas pessoas que nos assistem, que estão nessas denominações, que estão perdendo seus salários, suas casas, carros, mas não conseguem enxergar essa teologia da prosperidade barata, que não te leva para o reino, mas te leva à falência. Todos nós temos experiências de irmãos que não aceitam mais pisar numa igreja, virar as costas para Cristo, porque simplesmente foram enganadas, e o único culpado disso está sendo o nosso Deus. Pessoas têm enriquecido com isso. Então é uma denúncia que está sendo feita aqui, para aquele que nos assiste, que o preço foi pago na cruz. Você não deve nada para ser feliz, você não deve nada para ser livre. Você não tem que pagar nada, foi pago. Nós somos libertos pelo sacrifício do nosso Senhor. E Ele não fez isso pela minha casa, pelo meu carro. Ele fez isso por amor a mim, por amor a nós. E agora, amados irmãos, vendo tanta coisa que está acontecendo dentro das igrejas, tanto comércio, me levou ao livro de Êxodo, irmãos. Peço para que os irmãos abram Êxodo.
livro de Êxodo, vamos para o capítulo 8. Diz assim, nós vamos para o versículo 25, então o que está acontecendo? Deus pede para que Moisés liberte o seu povo. Deus ouviu o clamor do seu povo. E Deus envia Moisés. E Deus começa a castigar Faraó, o Egito, com as pragas. Quando chega no versículo 25, Faraó diz assim, então Faraó chamou Moisés e Arão, e disse, ide e oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Diante de tanto castigo, diante de tanta punição, Faraó chama Moisés e Arão e faz uma proposta para Moisés e Arão. Arão, Moisés, vocês querem sacrificar a Deus? Não precisa sair daqui. Sacrifica aqui mesmo, no Egito. E quem é Faraó, amados? Faraó é alguém manipulador, alguém cruel, que não tem pena do seu povo, alguém que não teme a Deus. Faraó tentando manipular. Os servos de Deus, ele diz assim, ide oferecer sacrifícios a Deus nessa terra. Será que não é isso que está acontecendo, amados irmãos? Porque hoje nós vemos pessoas que elas estão no mundo, elas são aconselhadas, influenciadas a não ter uma mudança de vida. Ela pode adorar a Deus da maneira que ela é. Não precisa se libertar dos seus pecados, não precisa ter arrependimento, não precisa cumprir a palavra. Então o Faraó diz assim, adore a Ele. Mas adore aqui no mundo, adore aqui no Egito. Você não precisa. Faraó também é enganador. Faraó é mentiroso. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, o nosso Deus, a abominação dos egípcios. E se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Devemos ir do caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Moisés está dizendo que se ele oferecesse sacrifício, eles seriam mortos, porque ali era um povo idólatra. Então os animais que seriam mortos geraria uma fúria naquele povo, a qual eles seriam mortos. Então olha a armadilha que há. E quantos, amados, não estão adorando a Deus no Egito, no mundo, mas estão mortos, sem vida, e pior, achando que estão agradando a Deus. Faraó então faz uma outra proposta a Moisés. Então disse Faraó, eu vos deixarei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto, apenas se saindo, não fordes longe, não vá tão longe. Já que vocês não querem adorar aqui, pode adorar, mas não se afaste demais do Egito. Você pode continuar bebendo e vá adorar a Deus. Você pode continuar sendo um mau esposo, uma má esposa, mas você pode adorar a Deus, não se afaste tanto do mundo. Você pode ter as suas práticas. Você pode até jejuar, mas continua com a sua infidelidade. Continue adulterando. Continua vendo pornografia. Depois você vai lá e se arrepende. Depois você faz lá a corrente santa, a fogueira santa. Não tem problema, Deus entende. Deus olha o coração. Espírito de engano, irmãos. Espírito de engano.
Eu conheço um amigo onde o irmão dele está numa dessas igrejas. Ele fez um curso para ser pastor. E ele terminou o curso, virou pastor. Pastorado, amado, é um dom, é um chamado. Não é um curso que te faz pastor. Você pode ser consagrado pelo homem, mas se você não for consagrado por Deus, de nada vale. É só um título. É só um título. Então busque ser servo. Você tem um dom que você muitas vezes não acredita que tem. Mas você tem um chamado, você tem um talento, alguma coisa que Deus te deu, a qual você necessita usá-lo em favor do corpo de Cristo. Quando o Senhor nos capacita a algo, não é para que a gente venha ser exaltado, e sim para que a gente venha edificar o corpo. Não é para nós, é para o próximo. E nós acabamos sendo beneficiados. Muitas vezes injustiçado, mas para benefício do corpo. Então busque saber qual é o seu talento. Busque saber qual é o dom que Deus te deu. Eu conheço pessoas que elas nem aparecem. O irmão Luiz, que fazia aqui as programações aqui, ele quase não aparece, mas se dedicava tão bem naquilo que fazia, né? É tão caprichoso naquilo que faz. Eu conheço uma irmã que por ela, outra coisa, irmãos, aquilo que você passou na sua vida, isso vai ser usado a favor de Deus. Por exemplo, eu tive muitos sérios problemas no meu casamento. Hoje eu uso isso a meu favor, a favor de Deus. Eu consigo aconselhar pessoas a não desistirem das suas famílias. Eu tenho uma irmã, saiu do crack. Você tem que ver a história dela. Se prostituía, já apanhou muito. Uma menina que morava na rua. Uma menina que se drogava, roubava seus parentes. E teve um encontro com Deus. Foi liberta. Sendo liberta, ela foi para uma igreja. Aonde, por ela ter passado por tanta necessidade, ela se envolve muito com a obra social de moradores de rua. Ela vê um morador de rua, depois ela vai lá, Júnior, encontrei um morador de rua ali. É ex-diácono, era da igreja, desviou. E a gente sempre tenta ajudar de alguma forma. E ela vai lá, leva essa pessoa para o centro de recuperação. E ela foi para uma igreja, aonde ela já não estava mais satisfeita, porque não tinha mais palavra, não tinha mais alimento, irmãos. Não tinha mais alimento. A palavra tem sido escassa em muitas igrejas. E ela resolveu sair. Essa igreja, ela tinha juntado algumas roupas para ela dar para os moradores de rua. E quando ela disse que ia sair, que ela já não estava satisfeita, as pessoas estavam jogando indireta para ela, o pastor da igreja falou assim, não, pode ir, mas as roupas você deixa, que nós vamos dar para outra pessoa. Aí ela falou, irmão, eu estou sendo tão tentada, o inimigo tem falado no meu ouvido. Eu falei, irmão, você não pode ficar sem congregar. Se você está sendo tentada, busque um lugar onde você possa congregar, onde você vai ter irmãos que vão estar em oração com você. E ela falou, olha, eu achei um lugar, eles falaram que gostam de fazer essa obra social, de estar na rua, de dar comida para os pobres, de dar agasalho. Eu falei, você gostou? Eu gostei. É bom? É, então vai. E aí não era nada daquilo, irmãos. Não era nada daquilo. Eles lançavam ela na obra, mas não dava suporte. Não dava um recurso para que ela viesse sustentar, né, essa obra. E aí, ela disse, Júnior, eu vou sair, não estou aguentando mais lá. Está me fazendo muito mal. Aí eu falei, irmã, aí é com você. Aí ela resolveu sair. Só que tinham dado uma camisa da festividade para ela e para o esposo dela. Aí falaram assim, você vai sair, pode sair, não tem problema. Só devolve a camisa da festividade. O esposo dela não é cristão ainda. Tem caminhado. Olha a dificuldade, irmãos, que tem de se fazer a obra.
E ela teve que ir lá devolver a camisa a qual deram para ela. E já iam até consagrar ela, nem conhecia ela direito, já ia ser consagrada, porque ela faz o que ninguém quer fazer. Ela quer ir até os moradores de ruas abraçar. Quem quer fazer isso, irmãos? Quem quer ir nas Cracolândias? Ela vai. Então, olha a dificuldade para isso, irmãos. Olha quão árdua é a caminhada de você não ter as pessoas que te encorajam. Então, olha a proposta que Faraó faz para Moisés. Não vá para tão longe. Continue perto. Então, chegando no capítulo 10, no versículo 10, tem uma outra proposta de Faraó. Capítulo 10, versículo 10. Vamos ler do 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando este homem nos há de ser uma ameaça? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor, o seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele lhes disse: ide, servi ao Senhor, o vosso Deus. Quem deverá ir? Respondeu Moisés: temos que ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com o nosso rebanho, com o nosso gado, porque temos de celebrar a festa ao Senhor. Vai todo mundo, não fica ninguém. Nós vamos levar todo mundo. É essa mentalidade que nós temos que ter, irmãos. Os meus filhos vão comigo. A minha esposa vai comigo. Aqueles que me rodeiam vão comigo. Não deixe ninguém para trás, amados. Qual é a dificuldade que você está tendo? É um filho rebelde? Busque em oração. Amados irmãos, eu tive um problema seríssimo com meu filho, a ponto que eu tive que convidá-lo a sair da minha casa. Pensa numa dor. Nós jantávamos na mesa e a gente ia fazer as orações e nós chorávamos, porque a gente não sabia como é que ele estava. E aí eu cheguei para minha esposa e falei assim: filha, eu estou com vontade de ligar para ele, de pedir desculpa, mas Deus não está deixando eu fazer isso. Deus não está permitindo que eu ligue para ele. É um tratamento. E ficou, irmãos. Foram, se eu não me engano, uns 2 meses, a qual depois ele veio me pedir perdão, porque eu ouvi a voz de Deus. Mas foi duro, foi doloroso, irmãos. Não foi fácil. Você precisa seguir a instrução de Deus. Você é o cabeça da sua casa, marido, homens do Senhor. Você precisa usar aquilo que Deus te deu, a autoridade. Você tem uma companheira do seu lado, é a sua auxiliadora, é ela que vai te dar força quando você estiver fraco. E eu segui, e hoje eu colho os frutos, porque o meu filho está de novo com a gente, transformado. Hoje ele não veio, está muito gripado, mas eu não ouvia ele me chamar de pai. Ele não me abraçava, a gente não conversava. E deixa eu te dar uma outra estratégia que Deus me deu. Fiquei durante 1 ano sem meu filho me dar um abraço, sem meu filho falar comigo. E eu tirei a televisão por 1 semana. Eu sempre falo isso aqui. Tirei a televisão por 1 semana, com consentimento deles. Passamos a ler, fazer o culto doméstico, o culto em casa, onde nós nos abraçamos. Ele pediu desculpa, pediu perdão, eu abracei, disse que me amava. Olha isso, amado, quanto tempo eu não ouvi o meu filho falar que me amava. Eu sei que tem pessoas aqui que passam pela mesma situação, aqui ou quem está nos assistindo. Se dedique à leitura e à oração. Chame-os para o ambiente. Chame-os para um ambiente de leitura. Faça um culto na sua casa. Coloca Deus em primeiro lugar nas suas decisões.
e você vai ver o resultado. Então no versículo 10 diz assim: disse-lhe Faraó, seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir com as crianças, vede como tendes mais intenções. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Não abra mão dos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Quando eles estiverem dormindo, vá lá, ponha as suas mãos sobre eles. Não desista. Diante da rebeldia, busque por eles. Muitos jovens estão sendo enganados por essas igrejas. Muitos jovens têm sido iludidos, aonde não buscam mais estar perto dos seus pais. Depois há uma outra proposta, que está no versículo 24. Então Faraó mandou chamar Moisés e disse: ide, servir ao Senhor. Somente fiquem os vossos gados, os vossos rebanhos, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também tens de dar à nossa mão os sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor, o nosso Deus. Olha a proposta de Faraó. Vão, leva as crianças então, mas deixa o gado. Não vai haver sacrifício. Vão para o deserto, vão adorar o seu Deus, vão com seus filhos, sem sacrificar a Deus. O que é sacrifício, amado? Sacrifício é reverência. Sacrifício a Deus é a reverência que nós devemos ter com Deus. É a obediência que nós temos com Deus. Sacrificar a Deus é ser zeloso com a sua palavra, ter o cuidado de ouvir, o cuidado de aplicar, de praticar a palavra de Deus. Isso é sacrificar a Deus. Eclesiástico 5 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que procedem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu estás na terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras. Sacrifícios ao Senhor é o que nós devemos ter. Buscar agradar ao nosso Deus, ser obediente é sacrificar a Deus. E uma outra estratégia de Faraó é essa: se eles não levarem o rebanho para o deserto, eles não vão sacrificar a Deus. E outra, eles vão voltar. Eles serão obrigados a voltar ao Egito, porque tem algo que eles precisam. Satanás tem impedido o nosso sacrifício, a nossa obediência, o nosso tempo de leitura, o nosso tempo de oração, a nossa mudança de vida, nossa mudança de hábito. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Nós devemos nos santificar para agradar ao nosso Senhor. Nós devemos buscar sacrificar aquilo que nós temos no nosso tempo, irmãos. Tem que ser algo prazeroso para Deus. Isso tem feito tão bem, amados. Buscar conhecer mais a palavra de Deus. Esse ambiente, nós estarmos na presença na igreja, é para aprendermos a palavra de Deus e aplicar. Porque isso causa mudança de vida. A Bíblia diz aqui, em Números, que aquele povo que estava caminhando no deserto, haviam ali estrangeiros, a qual aconselhava aqueles homens a buscar outro tipo de alimento. Eles diziam assim: não há nada para se comer, senão somente esse maná. A palavra de Deus tem deixado de ser exclusiva na nossa vida. Esse maná tem sido deixado de lado e temos nos alimentado com outras coisas, a qual nos enfraquecemos. A palavra de Deus, ela nos liberta, ela nos fortalece. E é isso que devemos resgatar, amados irmãos.
para não sermos enganados. Para ter uma mudança de vida não é normal você ter uma vida de tristeza, uma vida de exaustão, não é normal isso. Não é normal você deitar, você morar com a sua esposa e não falar com ela. Não é normal você estar com seus filhos e eles não falarem com vocês. Não é normal você não ter paz dentro da sua casa. Isso não é normal. Isso é espiritual. Isso é para ser vencido. Não é normal eu bater no peito e dizer que sou cristão e não ser capaz de pedir perdão, não ser capaz de perdoar. Essas coisas agradam a Deus. E é isso que nos fortalece, amados irmãos. Para encerrar, amados irmãos, eu vou passar a palavra para o pastor Elvis. Colossenses 1, versículo 15, diz assim: Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo. A igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, em preeminência, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele se reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Amados irmãos, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, Cristo é o nosso cabeça. Há pouco tempo um irmão chegou dizendo que na sua igreja eles estavam pregando algo que não estava na palavra e que ele se encontrava fraco. Eu falei: amado, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada temos falta. Se o pastor da sua igreja está dizendo algo que o nosso pastor não tem dito, fique com o nosso pastor. Que nós não sejamos enganados, irmãos, por influência maligna. Que nós venhamos cuidar dos nossos filhos, protegê-los dessas influências que têm afastado eles do caminho do Senhor. Porque por um tempo ficam firmados ali. Mas depois que são desmascarados, os nossos filhos ficam à deriva, perdidos. Que a gente venha seguir com consciência, com amor, com muito zelo, o nosso Deus. Eu agradeço muitíssimo a minha oportunidade. Pastor Jorge. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome